Hi guys and welcome back to my channel. Nesta aula de hoje nós vamos aprender como usar gramaticalmente o would like to e como pronunciar direito esse verbo modal. Antes de começarmos, vamos trabalhar a pronúncia. Você não pronuncia esse L, então você não vai falar would ou would. Você vai pronunciar would, would. Fale depois de mim. Would, would, would. Isso. Mais uma vez, would. Agora a parte gramatical. Esse verbo modal ele tem muitas definições, até porque ele é o passado do verbo modal will. Sim, ele é o passado do verbo will, que é o nosso futuro, então ele seria o nosso ria em português. Então todos os verbos que você quiser colocar em inglês como ria, que seria essa ideia de uma condicional, eu falaria, eu comeria, eu brincaria, você vai acrescentar o would antes deste verbo, ok? Menos com o poderia, que é o could, você já tem esse, o could, e o deveria, que é o should, ok? Então, could e should, tirando isso, todos os outros verbos que você quiser colocar esse ria, que seria a tradução em português, você vai precisar do verbo modal would. Por ser um verbo modal, ele age exatamente como um verbo auxiliar. Como no exemplo I am happy, para você negar, você coloca o not depois do am, que é o verbo to be, e para fazer pergunta, você troca esse verbo to be com o seu sujeito. Você inverte eles e fica am I happy? Então negativa, I am not happy. Interrogativa, am I happy? Com o verbo modal vai ser a mesma coisa. Então a fórmula para você fazer qualquer sentença na afirmativa, na negativa ou na interrogativa com um verbo modal, nesse caso o would, é assim. Sujeito, mais o seu verbo modal, would, mais o seu verbo principal, que vai ser modificado por esse would, mais o seu objeto, o seu complemento daquela frase. Então na frase seria I would like to visit Canada. Negativo, coloco not depois do would. I would not like to visit Canada. Contraído, would not fica wouldn't. I wouldn't like to visit Canada. Para fazer uma pergunta, simples, você vai trocar o seu would com o seu sujeito, que é o I. Would I like to visit Canada? Would you like to visit Canada? Por ser um verbo modal, todas as pessoas, todos os pronomes terão a mesma forma. Você não vai ter também o S, ES ou IES na terceira pessoa do singular, até porque nós estamos falando de presente. E você também não vai precisar nem do do, nem do does, muito menos do did, para fazer pergunta. Quem vai fazer a pergunta vai ser o seu auxiliar, o seu verbo modal, would. E é ele que vai negar também na frase. Se você quiser colocar, você também pode colocar um what, where, when, para que a pergunta fique uma pergunta aberta, não uma pergunta de yes or no como resposta, certo? Uma frase com o would, usando ele como passado de will. He said he would be away for a couple of days. Ele disse que ele ficaria afastado, ele ficaria longe por alguns dias. Nós usamos o would para darmos conselhos. I wouldn't drink that if I were you. Eu não beberia isso se eu fosse você. Professor, você usou if I were? Não é if I was? Não, porque eu estou falando se eu fosse. Então, essa situação hipotética, que vai ficar também para uma próxima aula, vai ser if I were, if you were, if he were. Certo? Se você lembrar, também tem uma música da Beyoncé que ela fala if I were a boy, se eu fosse um menino. If I were rich, se eu fosse rico. Mas isso fica para uma próxima aula. Nós usamos também o would quando estamos oferecendo alguma coisa de uma maneira educada ou quando estamos fazendo um pedido. Would you like some water? Would you like something to eat? Would you help me with this? Would you pour the wine, please? Nós usamos também o verbo modal would para a segunda e a terceira condicionais. Eu vou dar um exemplo aqui, que é uma música do The Calling, uma música bem antiga, talvez você já tenha escutado. Nessa música eles falam 3 verbos modais: could, would e will. Ele fala if I could, then I would. I'll go wherever you will go. Se eu pudesse, então eu iria. Eu vou aonde você for. If I could, then I would. I'll go wherever you will go. E é claro que eu não poderia deixar de citar o would like to, que eu gostaria de fazer alguma coisa, certo? Você pedindo alguma coisa, oferecendo alguma coisa, would like to é o que você mais vai usar no inglês. Exemplos. Would you like something to drink? Would you like something to eat? What would you like to drink, sir? I would like to drink wine, please. I would like to eat pizza. E para finalizar, o would ainda pode ser contraído por um apóstrofo mais o D. Então, vai ficar I would, vai ficar I'd. You would, you'd. He'd, she'd.
we'd, you'd, they'd. Então por isso fica um pouco complicado às vezes entender o inglês falado. Porque ao invés dele falar I would like to talk to you, ele vai falar I'd like to talk to you. I'd like to talk to you. Então é isso, se você gostou desse vídeo, clique em gostei, adicione aos favoritos e compartilhe nas suas redes sociais. Assim você me ajuda a divulgar o meu canal e a continuar fazendo essas aulas para vocês. Se essa aula te ajudou, se você pronunciava errado, ou se você tem alguma sugestão para uma nova aula, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você ainda não é inscrito no meu canal, clique em inscrever-se, pois todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, uma notificação vai chegar na sua caixa de e-mail. Eu te agradeço muito pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo seu tempo e eu te vejo numa próxima aula. See you next class. Bye bye.